Importantíssimo o bicampeonato da Copa do Brasil, tá? Olha quem tá passando aqui agora. Aproveita aqui e dá um alô pro... Ah, o Gansão aí, tá vendo? Que legal. Abraço, meu rei. Tamo junto. Olha eu aqui outra vez. De novo, mais uma vez, novamente, aqui no CT Carlos Castilho. Dessa vez para acompanhar a coletiva do Samuca. Samuca, nosso querido Samuca. O Samuel Xavier não existe mais, como eu sempre brinco com vocês. Que fase fantástica, né? O Samuca está vivendo na equipe comandada pelo Fernando Diniz. E hoje foi escolhido para poder participar da entrevista coletiva. E claro, eu tive a oportunidade aí de fazer uma pergunta que vocês vão acompanhar já já. Só queria pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder, viu? E não esquece de clicar no primeiro link daqui da descrição e baixar o OneFootball, aplicativo de futebol mais completo que tem, galera. Tabela, classificação, melhores momentos. A gente tem os vídeos com os melhores momentos dos jogos, tudo aqui no OneFootball. Então, para você baixar, baixa por esse link que está aqui na descrição, tá legal? Bom, vamos lá, galera. Esse vídeo aqui eu vou tratar de dois assuntos, tá? Essa primeira parte aqui no CT, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa coletiva do Samuel Xavier, mais conhecido como Samuca, a partir de agora pela torcida tricolor. E depois, já do estúdio, em casa, a gente vai falar um pouquinho dos nossos adversários, dos possíveis adversários na Copa do Brasil. Já foi definido, cada um tem um palpite, cada um tem um clube de preferência, e eu vou colocar aqui na tela os clubes classificados e também qual deles vive a melhor fase e, no meu critério de avaliação, qual seria o adversário aí ideal para o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil. A gente não pode esquecer que faltam apenas 6 jogos para a gente conquistar um título importantíssimo, o bicampeonato da Copa do Brasil, tá? Olha quem tá passando aqui agora. Aproveita aqui e dá um alô pro... Ah, o Gansão aí, tá vendo? Que legal. Abraço, meu rei. Tamo junto. Participação especial aqui no nosso vídeo também. Nosso maestro aí, Paulo Henrique Ganso, passando aqui. E até me desconcentrei agora, mas vamos continuar aqui, rapaz. Tô vendo aqui alguém vindo atrás de mim. Eu falei, quem é? É o Homem, é a Ave Suprema. Então, galera, vou colocar para vocês agora a minha pergunta pro Samuel Xavier na coletiva e vejam a resposta dele. Vamos acompanhar aí. Boa tarde, Samuel. Aqui é o André, canal Sentimento Tricolor. Samuel não, Samuca, porque é assim que você está sendo reconhecido pela torcida tricolor. Porque é impressionante a tua evolução, parece realmente um outro jogador em relação ao ano passado. Ano passado você tinha características mais defensivas, esse ano você está apoiando bastante, com assistência, com gol. Aquelas 3 bolas no travessão lá, a torcida estava torcendo demais para você conseguir marcar um gol naquele jogo. Eu sei que você já falou agora que o esquema do Diniz ajuda muito, mas além disso, da chegada do treinador, tem alguma outra coisa que tenha acontecido para essa tua mudança ser tão grande? E como você prefere jogar? Como você sente melhor? Mais defendendo ou mais apoiando? Obrigado. Boa tarde. Então, como eu atribuí aqui ao Fernando, né, conhecimento que ele já tinha do meu estilo de jogo, né, e às vezes, como no ano passado, né, não tive essa oportunidade de jogar como ele me colocou, né, tendo mais essa liberdade, né, essa movimentação, de poder encaixar, né, nos espaços que a equipe adversária dá, de eu ter essa liberdade de chegar ao ataque, né. Eu sempre gostei de jogar, de ser um jogador ofensivo, sempre fui bastante ofensivo, né, mas chegando mais por trás, não esperar essa bola na frente e jogar de costas, né, como eu estava jogando antes, muito avançado. Isso atrapalhava muito meu estilo de jogo, né. Então, como eu falei, a chegada do professor Fernando foi muito bom. Isso facilita para o atleta ter trabalhado com o treinador e ele já te conhecer seu estilo de jogo, né? Então acredito que essa evolução minha cabe muito a isso, a chegada do Fernando, de ele já conhecer o meu estilo de jogo. Foi ele que te lançou, né, no futebol? Foi, né? Quando eu jogava no Paulista Jundiaí, eu ainda estava nessa transição de base profissional, e eu subi profissional como jogava mais como um terceiro homem de meio campo ali, né? Mais do lado direito, e tinha jogado na lateral, né? Tava ainda nessa dúvida, e ele que me fixou na lateral. Então, depois que ele me fixou na lateral, foi que consegui deslanchar aí na carreira profissional.
Tá vendo? Perguntei, falei do Samuca, fiz aquela brincadeira com ele, até porque eu senti que ele estava muito sério ali no início da coletiva, não sei se ele estava um pouco nervoso. Os jogadores, às vezes, eles são astros, né, do futebol brasileiro, mas muitas vezes eles são tímidos, né, quando chega na frente do microfone ali e tal. Então eu fiz aquela brincadeira com ele do Samuca e perguntei ele da importância do Fernando Diniz também, nessa evolução dele, e como ele prefere mais jogar. E me surpreendeu a resposta do Samuel Xavier, falando que ele prefere jogar mais ofensivamente, chegando, apoiando bastante, que é exatamente o que ele está fazendo agora e completamente diferente daquilo que ele fazia no ano passado. Né? Nas mãos de outros treinadores, o Samuel Xavier era um jogador completamente diferente. De forma defensiva, ele até funcionava um pouco, mas de forma ofensiva, ele era completamente nulo. Quando ia à linha de fundo, errava todos os cruzamentos. Esse ano o Samuel Xavier tem várias assistências, tem gols. Numa mesma partida ele conseguiu meter 3 bolas no travessão. Então, assim, evoluiu demais. E ele falou isso aí que, graças muito ao Fernando Diniz, que está colocando ele para jogar realmente onde ele gosta de jogar. Então, isso é muito bom. A gente ganhou um lateral direito, coisa que a gente não tinha. A gente estava muito preocupado com a lateral direita. A diretoria do Fluminense renovou o contrato do Samuel Xavier já há alguns meses atrás, e isso foi muito questionado por todos nós. Parece que eles acertaram, né? Que tinha, ó, ventania aqui no CT. Vou até segurar aqui o tripé para não cair a nossa câmera, viu? Tá ventando demais aqui, o tempo tá meio... Tá um sol entre nuvens aqui, o vento forte aqui. Sempre venta muito aqui no CT Carlos Castilho, né? Mas hoje em especial. Aqui tem sempre uma surpresa, né? Gravar vídeo aqui no CT é quase um Kinder Ovo. Você abre e sempre tem uma surpresa. Da última vez que eu vim aqui, eu tomei banho, né? Daquela irrigação do gramado. Hoje só falta a câmera cair aqui. Se cair, eu vou levantar e vou continuar, porque eu sei que vocês curtem bastante esses bastidores aí, tá? Então assim, galera, a parte desse vídeo em relação ao Samuel Xavier, a gente encerra por aqui. No próximo take, quando eu botar aqui a mão na câmera e voltar, eu já vou voltar lá do estúdio e aí a gente vai passar a falar sobre Copa do Brasil, beleza? Vamos, 1, 2, 3 e... Olha eu aqui no estúdio para dar continuidade desse vídeo e dessa vez falar um pouquinho aí da Copa do Brasil, dos possíveis adversários do Fluminense nestas quartas finais aí da Copa do Brasil. O sorteio vai ser na próxima terça-feira, galera, deixa eu ver a data aqui certinho, eu sei que é terça-feira, não sei a data. Segunda, terça, dia 19 de julho, às 13h30, ao vivo aqui no canal. A gente vai acompanhar o sorteio na tela e além do nosso adversário nas quartas de final, também será definido o chaveamento até a final. Então não vai ter mais sorteio, esse é o último sorteio para a gente poder acompanhar em 2022 aqui no canal. Então já convoco a você, devo abrir essa live por volta de 12h30, mas eu vou lançar o link antes e até lá a gente vai falando sobre isso, tá? Vou colocar na tela aqui os clubes classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. E vejam só, Atlético Mineiro e Palmeiras estão fora, eliminados, tá? O Atlético Mineiro, todo mundo já sabe, foi eliminado por arquirrival. E o Palmeiras ontem foi eliminado nos pênaltis para o São Paulo, dentro do Allianz Parque. Então ficou assim as quartas de final. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Corinthians, arquirrival da Lagoa, Fluminense Futebol Clube, Fortaleza e São Paulo. Eu digo para vocês o seguinte, claro que não tem jogo fácil, não vai ter jogo fácil e tudo mais, mas essa Copa do Brasil aí, sei lá, talvez aí nos últimos 5, 6, 10 anos, seja a Copa do Brasil mais factível pro Fluminense. Seja a Copa do Brasil que a gente tenha mais condições de vencê-la. Porque tirando o arquirrival, que a gente ganha sempre, todos os outros clubes aí, na minha humilde opinião, o Fluminense joga de igual para igual com todos eles, inclusive com o Flamengo, tá? Não tô falando que eles sejam favoritos contra a gente, não. É porque a Fla-Flu é clássico regional, um jogo à parte. Os outros, vou passar um histórico rápido aqui para vocês, tá? Vou passar a colocação de cada clube e vou passar também os últimos 10 jogos, os resultados dos últimos 10 jogos, tá? O América Mineiro seria o clube aí que eu gostaria de pegar nas quartas de final. E vou explicar o porquê. Além de, na minha opinião, ser o menos complicado desses 8 aí que vão disputar, dos 7, né? O Fluminense não conta. Além de ser o menos complicado, é um clube com uma torcida muito pequena. Então é mais fácil ter mais torcedor do Fluminense lá no Independência do que o próprio torcedor do América. Então seria umas quartas de final sem aquela pressão de jogar fora de casa. E o América, galera, ele vem dos seguintes resultados. O América ele ocupa hoje a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro
com 18 pontos e tá com a mesma pontuação de quem tá na zona do rebaixamento, tá? O Ceará é o 17º, também tem 18. Ou seja, o América ele tá com pontuação aí de clube que tá na zona do rebaixamento. Então, ou seja, não tá fazendo um bom campeonato brasileiro. Os últimos 10 jogos do América foram, não nessa ordem, tá? Foram 4 vitórias, 5 derrotas e apenas um empate. E esse empate, adivinha contra quem foi? Isso mesmo, com a gente, tá? Então essa é a campanha do América nos últimos 10 jogos, 4 vitórias, 5 derrotas e um empate, sendo esse empate contra o próprio Fluminense, tá ok? Atlético Paranaense, galera. O Atlético Paranaense, ele tá fazendo um excelente trabalho depois que o Filipão chegou lá, tá? Tá fazendo um excelente trabalho. O Atlético Paranaense hoje ocupa a 6ª colocação, só que até a última rodada eles eram vice-líderes do Campeonato Brasileiro. Estavam em segundo lugar, perderam o jogo pro Goiás, nós vencemos o Ceará, eles caíram de segundo para sexto, tá? Tá com uma pontuação aí igual a nossa, 27 pontos, e vai ser um confronto dificílimo. Dos últimos 10 jogos do Atlético Paranaense, eles empataram 3, perderam 1 e venceram 6 jogos. Eles têm apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. E essa derrota foi para o Goiás na última rodada, ok? Então, assim, com certeza, se o Fluminense cair aí contra o Atlético Paranaense, será um confronto extremamente equilibrado e difícil, principalmente lá na Arena da Baixada, tá? Já o Atlético Goianiense, e eu vou botar aqui Atlético Goianiense para ver os números deles, eles estão agora no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Atlético Goianiense ocupa a 18ª colocação, é o antepenúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. O histórico dele nos últimos 10 jogos são de 4 vitórias, incluindo uma vitória no Maracanã contra a gente, tá? 2 empates e 4 derrotas. Então eles têm 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 8 ou 9 jogos do Fluminense contra o Atlético Goianiense, a gente só venceu 1. Tá? Tem uma zica, tem uma nhaca chata contra esse clube, mas se sair o Atlético Goianiense, muito sinceramente eu não vou ficar triste não, tá? Comparado a outros adversários, vocês vão ver aí pela frente. Corinthians, olha o Coringão aí no caminho, aí vai ser jogo gigante, né? Caso o Fluminense pegue o Corinthians, vai ser jogo grande. Deixa eu colocar aqui os números dos últimos 10 jogos do Corinthians. O Corinthians nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, incluindo uma derrota para o Santos, agora pela Copa do Brasil, onde eles já estavam virtualmente classificados, e contra a gente, tá? Então nos últimos 10 jogos, o Corinthians perdeu quase um amistoso com o Santos, já tinha vencido o primeiro jogo por goleada na Copa do Brasil e perdeu pra gente. Não perdeu pra mais ninguém. Venceu 5 e empatou 3. Tá? Então o retrospecto do Corinthians é de 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Sendo dessas 2 derrotas aí quase um amistoso contra o Santos e a derrota pra gente muito justa. O último gol do Fred com a camisa do Fluminense. O Corinthians ocupa hoje a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, tá? Eu tenho certeza que se a gente pegar o Corinthians, o Fluminense vai fazer um jogo aí de igual para igual com eles, vai bater de frente. Diria até que nós somos favoritos no confronto, sendo muito sincero. Eu acho que o Fluminense joga um futebol muito mais vistoso, taticamente mais equilibrado do que o Corinthians, mas eles têm jogadores de muita qualidade e jogar lá no Itaquerão, vou te falar, é difícil, viu? A torcida apoia pra caramba, canta os 90 minutos e eu não gostaria de pegar o Corinthians agora, não. Vamos falar um pouquinho agora do arquirrival da Lagoa? Vamos falar um pouquinho deles? Eles ocupam aí, galera, a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro. Surpreendentemente, a 6 pontos atrás da gente. O Fluminense tem 27 pontos na 5ª colocação. Eles têm apenas 21 pontos na 9ª colocação. Quando eu falo com surpresa, surpreendentemente, por quê, galera? Porque a folha salarial deles é quase 10 vezes maior do que a nossa. Não, 10 é exagero, André. De 4 a 5 vezes maior do que a nossa. E apesar dos últimos resultados deles terem sido bons, exceção derrota para o Corinthians, eles vinham de 4 vitórias seguidas, perderam para o Corinthians e já ganharam do Atlético Mineiro. Mas nos últimos 10 jogos, eles têm
4 derrotas e 6 vitórias. É um time que não empata, tá? Ou seja, nos últimos 10 jogos, o arquirrival da Lagoa tem 60% de aproveitamento. Eu acho o aproveitamento baixo, bem irregular, né? Depois da chegada aí do Dorival Júnior. André, gostaria de pegar eles? Cara, sendo muito sincero, eu tenho certeza que eles não querem pegar a gente e eu também não gostaria de pegá-los agora não. Por um único motivo. É clássico. E em Fla-Flu, tudo pode acontecer. A gente tem um retrospecto muito bom contra eles nos últimos jogos. Pesada derrota no último jogo, quando o Fluminense massacrou. Mas é aquilo, né? Em Fla-Flu, a nossa torcida tem medo de ir. Eles sempre são maioria, apesar que a gente sempre canta mais alto. Eu gostaria muito de um Fla-Flu numa final da Copa do Brasil. Sendo muito sincero, eu não queria pegá-los nas quartas de final, não. Assim como eu tenho certeza que eles também não querem pegar a gente, tá? Vamos falar agora do Fortaleza. Fortaleza também está nas quartas de final da Copa do Brasil. Só que o Fortaleza, galera, é o lanterna do campeonato. E o Fortaleza, se continuar assim, não sei não, hein? Vai ficar complicado de escapar, tá? Fortaleza, ele tem apenas 11 pontos. 11 pontos, tá? Ou seja, eles têm 16 pontos aí a menos. O Fluminense tem 27, eles têm 11 a menos do que a gente. Faz uma campanha muito ruim no Brasileirão, porém, no Clássico Regional, contra o Ceará, conseguiu a classificação na Copa do Brasil. E olha, vejam bem o retrospecto do Fortaleza nos últimos 10 jogos. Eles têm 3 empates, 2 vitórias contra o América Mineiro e contra o próprio Ceará no primeiro jogo do mata-mata da Copa do Brasil, das oitavas, e tem 5 derrotas, tá? Então são 5 derrotas, 3 empates e apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Andrezão, gostei de pegar o Fortaleza? Cara, com todo respeito ao Fortaleza, sim. Gostaria de pegar o Fortaleza sim, tá? Na ordem de confrontos minha aí seria o América Mineiro, Fortaleza, Atlético Goianiense, depois Atlético Paranaense, depois o São Paulo, Corinthians e eu deixo o arquirrival da Lagoa por último na minha ordem, tá? Vamos falar do último clube aqui que pode ser que o Fluminense pegue nas quartas de final, nesse sorteio de terça-feira. Vamos falar do São Paulo? Vamos lá, galera. O São Paulo hoje, ele ocupa, vamos achar o São Paulo aqui na tabela de classificação. Ele ocupa a 7ª colocação com 23 pontos, tá? Inclusive o São Paulo é o nosso próximo adversário e eu estarei presente lá no Morumbi. O São Paulo tem 23 pontos, 5 vitórias no campeonato. E vamos ver o retrospecto aqui do São Paulo nos últimos 10 jogos. Vamos lá ver o que o Rogério Ceni está aprontando lá. Olha aí, nos últimos 10 jogos, o São Paulo ele tem apenas 2 derrotas. Tá? Perdeu pro Botafogo, perdeu pro Bairro. Porra, São Paulo, perdeu pro Bairro, São Paulo. 1-0 Botafogo e perdeu pro Palmeiras também. De lá pra cá não sofreu mais derrota, tá? São 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos do São Paulo. Estão vindo de 2 empates. Empataram com o Atlético Mineiro 0-0 e, na verdade, perderam, né, pro Palmeiras. Estão vindo 2 empates não, tá? Perderam do Atlético, empataram, perdão, com o Atlético Mineiro por 0-0 e perderam pro Palmeiras de 2-1, mas se classificaram. Foi esse confronto aí nos pênaltis que levou o São Paulo para as quartas de final da Copa do Brasil. Então esses são os nossos possíveis adversários. Já te dei uma ideia aqui do histórico dos últimos 10 jogos deles e gostaria de saber aí a tua opinião. Deixa aqui nos comentários quem você gostaria que na terça-feira, quando a bolinha fosse aberta como nosso adversário, qual nome você gostaria que aparecesse naquele papelzinho na tela? Aqui na tela do canal Sentimento Tricolor, porque a gente vai estar ao vivo. Deixa aqui nos comentários, tá? Deixa teu like nesse vídeo se você não deixou, baixa o OneFoot. Ó, metade do vídeo no CT, metade no estúdio, com participação especial da nossa Ave Suprema, hein? Merece ou não merece o like? Dá essa moral pra mim aí, tá bom? Fique com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores.